Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de questões Quebrando a Banca IAM. Este curso tem como objetivo nós analisarmos questões desta banca, bem como o perfil de cobrança dela, os assuntos mais recorrentes e assim por diante. Então já pegue o seu material e acompanhe comigo, por gentileza. Vejamos aqui. Primeira questão. Pessoal, diz o seguinte. Há ainda, aqui tem uma, aliás, antes de ler a frase, deixa eu marcar para vocês. Aqui nós temos esse período, tá? É em cima dele que a banca vai pedir a análise da questão que vamos resolver. Então, o período diz o seguinte. Há ainda gastronomia diversificada e rica produção de artesanato. Aí a banca diz o seguinte no comando. Assinale a alternativa que, ao reescrever o trecho acima, acarreta um intercâmbio de sentido, ou seja, uma mudança de sentido, uma alteração de sentido, mas está em conformidade com a norma gramatical vigente. Conformidade. Então, não há problema se o sentido for alterado. O que não pode acontecer é fazer com que o período esteja em desacordo com a norma gramatical. O sentido alterado não tem problema, mas o desacordo com a norma gramatical é um problema. E aí a gente não pode marcar como certo? Então vejamos. Letra A. Existem gastronomia diversificada, não obstante rica produção de artesanato. Notem que aqui, gente, existem está no plural. Para o verbo quem existe, ele vai dizer o quê? Dentro deste período aqui de análise, tá? Da letra A. Ele vai dizer que existe gastronomia diversificada. Aí, Dani, mas a produção de artesanato? Aqui, no trecho original, produção de artesanato faz parte, né? Mas perceba que a banca colocou o quê? Não obstante. Não obstante, dá uma ideia de apesar, contudo. É uma conjunção concessiva que tem a ideia de oposição. Então, notem, a banca até aceitaria esta alteração de sentido, porque no comando ela determinou que isso pode ocorrer e ela quer que ocorra. Agora, esta falta de concordância entre o verbo e o seu sujeito está errado. Então, a banca não quer erro ortográfico ou gramatical. Letra B. Há ainda gastronomia diversificada, bem como rica em produção de artesanato. Ótimo! O problema está na seguinte situação. Nós temos uma frase sem erro gramatical, né? Sem prejuízo gramatical, porém o sentido também não foi alterado, porque bem como tem valor aditivo. A banca quer uma questão, uma alternativa em que a correção gramatical esteja ok e o sentido seja alterado. Aqui, na letra B, nós temos a correção gramatical ok, porém o sentido não foi alterado. Então, não é o que queremos. Letra C. Há também gastronomia diversificada, mas também rica produção de artesanato. Notem que aqui nós temos a gramática correta e o sentido também é equivalente ao de cima, e não é o que a banca quer. Letra D. Ainda existe gastronomia diversificada, conquanto rica a produção de artesanato. Notem que erro gramatical, assim como também não há problema em usar uma conjunção concessiva. Sendo assim, letra D é o nosso gabarito. Continuando. Número 2. Além do rafting, o município oferece diversos atrativos tanto na sede quanto no seu entorno e ainda promove uma das melhores festas de carnaval do interior do estado. A vírgula da conjunção e pode ser justificada pelo fato de, vejamos, então aqui temos a conjunção e a presença da vírgula,
a banca quer a justificativa deste uso. Vejamos aqui. Letra A. Separar adjetivos do sujeito deslocado? Vejamos. Tanto na sede quanto no seu entorno e ainda promove. Notem que aqui ela está adicionando algo que o município promove, que o município faz, está adicionando mais ações ao nosso sujeito e não características ao nosso sujeito, porque predicativo seria isso, então não é o que está acontecendo ali. Marcar a elipse de um verbo. E aí? Não, né? O que seria a elipse de um verbo? É a omissão de um verbo. Então aqui a banca está tentando nos induzir a acreditar que a presença desta vírgula é para promover a elipse do verbo. Só que não é isso que acontece. Não há nenhum verbo escondido ali. Então não é a letra B. Explicitar orações com sujeitos diferentes. Observem que a letra C também não pode ser. Eu acabei de falar com vocês que aqui nós temos o sujeito para promover o município. O município oferece diversos atrativos e ainda promove uma das melhores festas. Então, o sujeito continua sendo município. Não é aquela vírgula, não foi empregada para marcar que há sujeito diferente para o período que está vindo. Não é isso. Letra D. Separar a adjunta adverbial deslocado. Sim. Notem que a vírgula que está junto à conjunção e, ela faz par com esta vírgula que está aqui na frente da palavra tanto. E quando você analisa o período, você observa que o que está entre essas duas vírgulas é um adjunto adverbial que indica o local onde o município oferece atrativos. Notem, o município oferece diversos atrativos. Onde? Onde isso acontece? Tanto na sede quanto no seu entorno. Então, aqui eu estou marcando o local onde a oferta dos atrativos acontece. Sendo assim, estou promovendo um adjunto adverbial que está deslocado. O que é deslocado? Porque a posição natural, entre aspas, né? A posição natural do meu adjunto adverbial é após o verbo, certo? E aqui, 3 orações. Sendo assim, letra D é o meu gabarito. Continuando, número 3. A cidade também possui importantes patrimônios históricos, como a Ponte das Graças, o Coreto da Praça da Autonomia e o Teatro Celso Peçanha. Morfologicamente, a palavra como, no trecho acima, caracteriza-se por ser um advérbio, uma conjunção, uma preposição acidental ou um pronome relativo. Vejamos. Dentre as opções que a banca trouxe, nós temos 2 apenas que seriam possíveis. A letra B, uma conjunção ou preposição acidental. Então, as opções para a palavra como é ser uma conjunção ou uma preposição acidental. Sendo assim, letra A, a gente anula, pronome relativo, também anulamos. Aí o que acontece? Para ser uma conjunção, ela deveria estar iniciando uma oração subordinada e para ser uma preposição acidental, ela está acompanhando um termo comum da oração e terá valor de por exemplo. Então, a palavra como pode ser uma conjunção, uma preposição acidental. Como conjunção, ela estará iniciando uma oração subordinada adverbial, e aí ela pode se enquadrar em até mais de um tipo de oração subordinada adverbial. E como preposição acidental, ela estará acompanhando um termo simples da oração e estará com valor de por exemplo. Só por aqui a gente já consegue identificar qual será o nosso gabarito. Por quê? Ao analisarmos a frase,
podemos observar que esta expressão está substituindo a expressão por exemplo. Sendo assim, temos o quê? Preposição acidental como nosso gabarito, certo? Continuando o número 4, pessoal. Assinale a alternativa que apresenta incorretamente um comentário gramatical sobre o trecho do texto. Letra A. Lá, os turistas têm a oportunidade de descer 22 quilômetros. O verbo ter é acentuado por concordar com turistas. Vejamos. Lá, os turistas têm, certinho. O verbo ter, quando ele está assim com acento, significa que ele está na terceira pessoa do plural. Ou seja, ele está concordando com o sujeito, os turistas. Sendo assim, está correto e a banca quer a expressão incorreta. Letra B. Vale a pena visitar a produção de cachaça local. Em vale a pena não há ocorrência da crase, visto que o verbo valer é transitivo direto e não demanda o uso da preposição. Aqui também está correto. Vale algo, a pena. Certinho, não é o que queremos. C. O município oferece diversos atrativos, tanto na sede quanto no seu entorno. Tanto quanto é uma locução comparativa e pode ser substituída por tanto como. Perfeito. Tanto quanto é uma locução comparativa e também pode ser substituída por tanto como. Sendo assim, não é o que queremos. Nos resta a letra D, mas vamos confirmar. Formando o único delta triplo fluvial da América Latina. O uso do gerúndio ligado ao auxiliar indica ação durativa. Aqui, pessoal, nós vamos encontrar um problema, por quê? O gerúndio, dentro do texto, ele não está em combinação com o auxiliar, muito menos fazendo uma ação durativa. Ele está, na verdade, explicando alguma coisa e está de forma independente. Sendo assim, letra D é o nosso gabarito. Continuando. Número 5. Aqui eu até marquei a questão para vocês com uma outra cor, porque ela é uma questão controversa, tá? Diz o seguinte: na região ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. Com base nas regras de acentuação gráfica, percebe-se que a palavra em destaque é considerada uma paroxítona, assim como, olha, aqui a banca destacou a palavra possível e disse que ela é considerada uma paroxítona conforme as regras de acentuação gráfica. E aí ela pede para nós marcarmos qual seria a alternativa onde isso também ocorre. Vejamos. Na letra A, nós temos proparoxítona, ou seja, antepenúltima sílaba tônica. A sílaba tônica está aqui na antepenúltima posição, então não tem nenhuma relação com a palavra possível. Corta isso. A palavra municípios. Municípios, ela é uma paroxítona, a sílaba tônica está aqui, paroxítona terminada com ditongo, mais S. A palavra patrimônios, também é uma paroxítona terminada com ditongo, mais S. E a palavra Paraíba, apesar de a regra de acentuação aqui ser a regra do hiato, uma vez que paroxítonas terminadas com A não são acentuadas, desta maneira a justificativa do acento é um hiato, esta palavra também é uma paroxítona. Então, aqui nós temos uma paroxítona e paroxítona. E aí, qual foi o problema desta questão? A banca, abençoada de Deus, trouxe a letra B como gabarito. Mas notem que, ao cobrar
que a gente analise as palavras e marque aquela que é uma paroxítona, ela nos deu caminho para 3 possibilidades de gabarito. E das 3 possibilidades, eu, Dani, anularia a letra D, porque como ela também menciona que a acentuação gráfica, eu levo em consideração, só para dar uma ajuda para a banca, sabe? Eu levo em consideração que a letra D não pode ser uma opção, uma vez que a palavra é paroxítona, a acentuação é justificada por outra regra. Então, eu deixo a letra D. Ainda assim, nós vamos ficar com 2 opções. E as 2 opções possuem exatamente a mesma justificativa, que é paroxítona terminada com ditongo crescente mais S. Sendo assim, a banca marcou como opção a letra B de bola, mas também seria possível considerar a letra C. Ela anulou a questão? Não anulou a questão. Ah, Dani, mas não caberia aquele assunto que você já mencionou sobre ser uma proparoxítona eventual ou proparoxítona aparente? Tá. Ainda que a banca considerasse a palavra patrimônio como proparoxítona eventual e, por isso, não considerá-la como gabarito, ou seja, ela considerar que a divisão de sílaba aqui seria assim, ó, Ainda que a banca estivesse considerando esta divisão silábica, por qual motivo ela não consideraria município da mesma maneira, uma vez que a construção da palavra foi feita da mesma forma, terminada com ditongo crescente? Entendem? E na letra C tivéssemos uma outra paroxítona, uma outra divisão, sei lá, qualquer coisa, nós poderíamos compreender melhor o raciocínio da banca. Aqui, neste caso, não podemos nem dizer que ela tenha feito esta análise aqui para patrimônio, porque esta mesma análise caberia aqui em cima em município. Então, se serve para patrimônio, por que ela decidiu não servir para município? Entendem? Então, aqui, letra B foi o gabarito que a banca trouxe, mas já fica aí uma observação sobre essa questão. Certo? Continuando, número 6 agora, temos um texto, mas antes de lermos o texto, vamos analisar o comando da questão. Lá, os turistas têm a oportunidade de descer 22 quilômetros entre 6 corredeiras. O termo sublinhado é um elemento anafórico, catafórico, catafórico ou anafórico. E aí nós temos mais informações. Ai, Dani, mas você só leu a primeira parte, porque ali já dá para rolar um desempate, certo? Observe que a palavra lá, dentro desse contexto, está se referindo a algo que foi dito antes. Para não repetir essa menção, para não repetir o que foi dito, usamos ali, a banca usou, o autor utilizou o pronome lá para fazer essa retomada. Retomada é uma retomada anafórica ou catafórica. E aí? O que é uma anáfora e uma catáfora dentro da coesão textual? Isso daqui é assunto de coesão textual. O que seria? Perceba, gente, que aqui estamos diante de uma anáfora. Anáfora refere dentro da coesão textual, tá? Porque também temos anáfora dentro de figura de linguagem, mas aqui anáfora se refere a algo anterior, algo que foi dito antes. Então lembra de anáfora, ou anáfora esse de antes. Sendo assim, tudo que for catafórico você elimina, porque catafórico se refere a uma menção, uma coesão textual acerca de algo que ainda será dito. E anáfora, algo que já foi dito, algo dito antes. Então, B e C não é opção. Agora vamos analisar a segunda parte da alternativa, que diz o seguinte, que é um termo anafórico que se refere a rafting ou um termo anafórico que se refere ao rio Paraibuna. Vejamos dentro do texto. O que estamos analisando dentro do texto fica aqui. Ó.
na terceira linha aí do material de vocês. Lá, os turistas têm a oportunidade de descer 22 quilômetros. Lá onde? Vejamos. Voltando aqui, se é uma retomada em relação a algo que já foi dito, nós temos que buscar essa orientação antes no texto. Vamos lá. As atividades ao ar livre e os esportes radicais são as atrações mais procuradas, como a prática de rafting no Rio Paraibuna. Lá onde? Lá no Rio, os turistas têm a oportunidade de descer 22 quilômetros. Então, se está se referindo ao Rio, nosso gabarito será a letra D de dado. Questão número 7, pessoal. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito diferente do presente nos demais trechos. Notem que aqui a banca não indicou para a gente se o sujeito é o seguinte, o que ela quer que a gente analise em relação ao sujeito. Ela só disse que é um sujeito diferente, mas esta análise pode ser no tipo de sujeito, ou seja, na classificação dele, pode ser referente ao termo, né? Por exemplo, a praça está suja, a praça foi iluminada, a praça foi reformada. Em as frases, o sujeito é a praça, e de repente a banca quer uma frase em que o sujeito seja a rua, entendem? Ela não explicou muito bem, ela só deu a dica para a gente ficar de olho no sujeito. E aí, qual o primeiro ponto? Como encontrar o sujeito? Lembrem que o sujeito, a gente primeiro encontra o verbo da frase e depois pergunta para o verbo quem. Quem está realizando aquela ação ou quem está sofrendo aquela ação, no caso de voz passiva, né? Então, na frase 1, na primeira frase, letra A. Três Rios é conhecido por sua natureza e prédios históricos. Aí eu encontro o verbo, é conhecido, tá? Quem é conhecido? Três Rios. Então, Três Rios é o meu sujeito. As atividades ao ar livre e esportes radicais são as atrações mais procuradas. Encontro o sujeito. É o são. Pergunto para ele, quem? Quem está exercendo a ação de ser a atração mais procurada? Ou as atrações mais procuradas? Aí ele vai me responder, as atividades ao ar livre e os esportes radicais. Letra C. Além do rafting, o município oferece diversos atrativos. Ok, encontrei o verbo. Aí eu pergunto para o verbo, quem oferece? Ele me responde, o município. Letra D. A cidade também possui importantes patrimônios. Encontrei o verbo, possuir. Pergunto para ele, quem possui? E ele me responde, a cidade. Ok. Então, a primeira análise, já que a banca deu a dica que é algo em relação ao sujeito, é encontrar o sujeito de cada frase. Aí a gente observa que eu não posso, então, já que a banca quer um sujeito diferente, eu não posso considerar que esse sujeito diferente seja o termo, porque em cada frase o sujeito é um termo diferente. É igual o exemplo da praça e da rua que eu acabei de dar. Em todas as frases ali, há um termo diferente sendo o meu sujeito, então não é isso. Imagino que seja, portanto, o tipo de sujeito, a classificação dele. E aí eu vou para esse viés de análise. Letra A. O meu sujeito é um sujeito simples, porque só possui um núcleo. Ah, mas tem duas palavras. Ok, mas essas duas palavras estão em conjunto representando um único núcleo. B. As atividades ao ar livre e os esportes. Então, atividades e esportes. Essas duas palavras são os meus núcleos. Aqui já faz com que o sujeito seja composto. Então, aqui o sujeito é simples. E aqui embaixo ele é composto. Letra C. O município oferece. O meu núcleo é município apenas. O sujeito é tudo isso que eu marquei aqui, né? O município, o núcleo é só município. Sendo assim, é um sujeito simples. Letra C. A cidade possui. Opa! Cidade é o meu núcleo. Ou seja, é um sujeito simples também.
certo? Portanto, letra B é o meu gabarito, porque é a única alternativa que possui sujeito composto. Número 8. A igreja de São Sebastião, aliás, antes disso, perdão, pulei aqui, estou um tanto emocionada, ansiosa. A banca pediu para marcarmos a questão incorreta. E ela não falou sobre o quê? Só falou que é sobre o texto. Então, letra A. A igreja de São Sebastião foi a pioneira no município. B. A Ponte das Graças, o Coreto da Praça da Autonomia e o Teatro Celso Peçanha são apenas um dos pontos importantes dos patrimônios históricos. Bom, nós não lemos o texto completo ainda, mas só de analisar as outras alternativas, né, os trechos que a banca trouxe até agora, a gente já percebe aqui, ó, pela questão anterior, que a letra B está correta. Então, não é o que queremos. Letra C. O carnaval é um dos atrativos turísticos do município. Não sabemos disso ainda, vamos confirmar já já. A cidade de Três Rios possui um delta triplo fluvial. Também não temos certeza. Então, das 4, só conseguimos eliminar uma alternativa, o que fará com que a gente precise ir ao texto. Vamos lá, então. No texto, gente, vocês vão fazer uma leitura dinâmica, tá? Vocês vão procurar as palavras-chave, ó. Igreja de São Sebastião, carnaval, delta triplo fluvial. Vamos ao texto. Olha, delta triplo fluvial, acabei de encontrar. E aí diz o seguinte, vamos ver as informações sobre ele. O ponto final de descida é no encontro dos rios Paraibuna, Paraíba do Sul e Piabanha, formando o único delta triplo fluvial da América Latina. Então, aqui voltamos lá na questão e eliminamos a letra D, que está correto, a gente tem a informação errada. Agora vamos pesquisar sobre a igreja e sobre o carnaval. Olha, carnaval. Aqui está faltando um A. Além do rafting, o município oferece diversos atrativos, tanto na sede quanto no seu entorno, e ainda promove uma das melhores festas de carnaval do interior. Vejamos. O carnaval é um dos atrativos turísticos do município. Perfeito. Só que perfeito e não é o que queremos a alternativa errada. Letra A é o nosso gabarito, ainda assim a gente confirma no texto. Igreja de São Sebastião, vamos procurar. Aqui está falando sobre ela. A Igreja de São Sebastião foi a pioneira no município. Igrejas históricas como a Capela Nossa Senhora da Piedade e a Igreja de São Sebastião, construídas no século XIX e XX, respectivamente, são opções de passeios. Notem que aqui nós de fato temos essa igreja, mas a referência que temos sobre ela é que são opções de passeio. Não podemos confirmar que elas sejam pioneiras no município. Ah, mas são igrejas muito antigas. Ok, mas o texto trouxe isso. Temos, pessoal, na nossa interpretação textual, extrapolar aquilo que o texto trouxe. Dizer que pelo fato de elas serem antigas, elas são pioneiras no município, é extrapolar o que o texto diz. Sendo assim, não podemos considerar como correta essa questão. Letra A é o nosso gabarito. 9. Na região, ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. O advérbio presente no trecho exprime passado já mencionado, a exiguidade de tempo decorrido, reforço, aumento e incremento ou modalização. Vejamos. Na região, ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. Notem que a expressão ainda indica o quê? Um incremento, um reforço à mensagem que está sendo dita. Por quê? Eles estão falando sobre as coisas que podem ser feitas nesta cidade e aí nós temos um reforço. Olha, ainda é possível
realizar isso e mais isso. Sendo assim, letra C é o nosso gabarito. Temos um texto e em seguida a questão número 10, que diz o seguinte: de acordo com o texto, a prática de rafting no rio Paraibuna é uma alusão ao que foi informado no período anterior, uma retificação ao que foi informado no período anterior, uma relação às atividades ao ar livre, uma corroboração das atrações mais procuradas. Vejamos. A banca está perguntando sobre a prática de rafting no Rio Paraibuna e qual opção se enquadra melhor dentro desta menção sobre essa prática, sobre essa atividade no rio. Vamos lá no início do texto, porque é aqui que fala sobre ela, ó, aqui. E vejamos. Três Rios é conhecido por sua natureza e prédios históricos. As atividades ao ar livre e os esportes radicais são atrações mais procuradas, como a prática de rafting no Rio Paraibuna. Então, aqui nós estamos falando, dentro desse contexto, sobre atividades no ar livre, esportes radicais e atrações procuradas. E como exemplo disso, foi dado esse esporte. Voltando à questão. É uma alusão ao que foi informado no período anterior? É uma retificação ao que foi informado, ou seja, uma correção? Não é uma correção, né, gente? A gente já pode cortar. É uma relação às atividades ao ar livre ou uma corroboração das atividades mais procuradas. Aqui está uma corroboração. Perceba. Atividades ao ar livre, esportes radicais são as atrações mais procuradas. E aí, o rafting se enquadra dentro das atrações mais procuradas. Ah, mas é uma atração ao ar livre. Sim, assim como é uma atração de esporte radical. E este conjunto de ar livre com esporte radical são as atrações mais procuradas. E o rafting faz o quê? Justamente isso. É um exemplo de atração ao ar livre, esporte radical e por isso ser um dos exemplos de atividade mais procurada. Então, a letra D é o nosso gabarito. Z. A concordância está correta em letra A. Fazem 5 anos? Não, gente, para começar já até dói o ouvido. Por quê? O verbo fazer em relação a tempo decorrido, ele fica sempre no singular. Então, seria faz 5 anos. Menos coisas? Não, gente. A menos coisas. Poderá acontecer mais incentivos como esses. Aqui está errado o verbo poder. Seria poderão acontecer. Por quê? Está em concordância com termos que estão no plural. Bateu 9 horas o relógio da igreja. Que o bateu não seria um bateram? Não. Por quê? Quando a gente pergunta para o verbo quem bateu, ele vai responder o relógio da igreja. O relógio está no singular. Então, letra D, a concordância está errada. Certo, pessoal? Perfeito até aqui? Vamos agora encerrar esta primeira aula. Você vai parar, respirar, tomar uma água e voltar para a aula número 2, e daremos continuidade a esta mesma apostila de resolução de questões. Certo? Vejo você já já. Te espero lá.